meu amigo vascaíno. Dia intenso, agitado no Gigante da Colina. Hoje foi o sorteio da Copa Sul-Americana, sorteio da Copa do Brasil. Nesta edição deste vídeo, a gente vai fazer um raio-x para você, torcedor do Vasco, para você conhecer quem o Vasco vai enfrentar. A gente teve pronunciamento do Carlos Amodeu lá no sorteio da CBF. Ele falou sobre a situação de Paê, de Coutinho, falou sobre a situação do diretor executivo de futebol, erro aí de planejamento no Vasco da Gama, que está deixando a torcida pé da vida. A gente vai falar aqui também sobre toda essa turbulência administrativa envolvendo o Pedro Paulo aí no Vasco da Gama, que pode sim deixar a presidência vascaína nos próximos dias. Tem muita coisa para a gente poder falar. E a janela abriu. Diniz pediu reforços. Tem muita coisa para a gente falar. Peço a você que não é inscrito para você se inscrever. Principalmente você que está descontente com o atual momento que o Vasco da Gama vivencia. Vamos começar falando aqui sobre a Copa Sul-Americana, porque hoje a gente teve o sorteio aí da Copa Sul-Americana, certo? O Vasco da Gama, caso venha passar de fase, perfeito. Caso vença o Independente Del Valle, vai enfrentar a equipe do Muxaruna, perfeito? Então, vou passar aqui todos os confrontos, tá? Vamos lá, ó. O Universidade de Quito, que já está classificado, aguarda o vencedor de Aliança Lima ou Grêmio. O Independente da Argentina aguarda o vencedor de Universidade do Chile ou Guarani do Paraguai. O Lanús, que se classificou em primeiro lugar no grupo do Vasco da Gama, aguarda aí o vencedor de Central Córdoba, que veio do grupo do Flamengo, ou Cerro Largo. O Fluminense, né, aguarda aí o vencedor de Bahia ou América de Cali, da Colômbia. O Cinciano aguarda aí o vencedor de Bolívar ou Palestino, perfeito? O Godoy Cruz aguarda aí o vencedor de Atlético Bucaramanga ou Atlético Mineiro. O Muxaruna aguardando aí o vencedor dos playoffs de Independente Del Valle ou Vasco da Gama. O San Antônio, Pulo Bulo ou o Once Caldas vai enfrentar o Huracan, que já está classificado. Então, o Vasco, nessa fase aí de Copa Sul-Americana, tem um jogo muito difícil contra o Independente Del Valle, sim. Porém, se passar do Independente Del Valle, deverá ter uma tarefa mais fácil, mais simples, né? Contra o Muxaruna do Equador, certo? O Vasco passando vai voltar ao Equador. Bom, o seguinte, e por falar em sorteio, o sorteio da Copa do Brasil hoje também definiu aí os times, perfeito. A gente já está aqui com o mando de campo definido, certo? Só lembrando, jogo lá da Sul-Americana, o Vasco joga a primeira lá em Quito e decide em São Januário. Vamos ver aqui as oitavas da Copa do Brasil. O São Paulo decidindo fora de casa contra o Atlético Paranaense. O Flamengo jogando contra o Atlético Mineiro.
o Atlético Mineiro decidindo em Minas Gerais, o Bahia jogando contra o Retrô, decidindo fora de casa, o Fluminense decide a sua vida no Maracanã contra a equipe do Internacional de Porto Alegre, o Cruzeiro vai decidir a sua vida fora em Alagoas contra o CRB. Por falar em Alagoas, o Vasco joga contra a equipe do CSA. Primeiro jogo é lá em Alagoas, em Maceió. O segundo aqui no Rio de Janeiro. Perfeito? Bom, a gente vai ter um clássico pesadíssimo aqui, Corinthians contra a equipe do Palmeiras. Palmeiras jogando a vaga no Allianz Parque. O Botafogo jogando contra o Red Bull Bragantino, decidindo lá em São Paulo. Então, eu acho que ficou de bom tamanho aí para o Vasco da Gama. Após o sorteio da Copa do Brasil, aí, o Carlos Amodeu, que foi o representante do Vasco hoje, o Pedro Paulo, depois a gente vai falar sobre ele, não esteve presente, tá? Foi o único presidente que não estava presente. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Ele falou sobre Payet, e ele falou que o Vasco busca uma rescisão de contrato amigável com o Payet. Então, o martelo está batido, o Payet oficialmente não vai mais jogar no Vasco da Gama. Ele também falou sobre Felipe Coutinho. E aí vem a falta de coerência aí da diretoria do Vasco, tá? Se não é para renovar com o Payet, também não tem que renovar com o Felipe Coutinho, que não está jogando porra nenhuma. Mas ele falou que o Vasco vai fazer todos os esforços possíveis para poder ter o Felipe Coutinho, certo? Na minha opinião, se você pensa ao contrário, deixe aí nos comentários. Mas, na minha opinião, o Vasco tinha que abrir 3 milhões aí na folha e mandar embora tanto o Payet como o Felipe Coutinho. Pois bem, o CEO, o Carlos Amodeu, garoto de recado de Pedro Paulo, também falou sobre o diretor executivo, falou que o Vasco está fazendo entrevistas aí com diretores executivos. No radar está aí o Ximenes, o Mazuco, o Rui Costa, do São Paulo. Ele falou que o Vasco, nos próximos dias, vai anunciar aí esse diretor executivo. O problema é que já tem 17 dias que eles estão com esse papo de entrevista e não anuncia ninguém, com esse CEO acumulando cargo aí de homem forte do futebol do Vasco da Gama, certo? Bom, e a janela hoje abriu. Então, o ideal seria o quê? Olha a falha de planejamento. Que o Vasco já tivesse anunciado esse diretor executivo. Para quê? Para simplesmente já começar o processo de contratações. O Vasco é um dos clubes brasileiros que mais precisam aí de reforços. E o que acontece nessa situação toda aí envolvendo o Vasco da Gama? O Vasco está sem diretor executivo de futebol. O Diniz pediu a contratação aí de zagueiro, principalmente. A gente tomou conhecimento. O Vasco está negociando aí com o Tolói. O Vasco está negociando com o Elinho. Pode haver uma troca aí entre Vasco da Gama e Santos, envolvendo o Sforza e também o atleta, o venezuelano lá do Santos. Então, tem muita coisa aí para poder acontecer, certo? Agora, o Vasco tem que contratar o mais rápido possível. E hoje, infelizmente, o presidente do Vasco, por isso, está mais preocupado com as redes sociais, tá? O venezuelano é o Soteldo. O presidente do Vasco, mais preocupado aí com redes sociais do que com qualquer outra coisa, ele simplesmente hoje fugiu, está lá com a seleção brasileira, o Vasco sem diretor executivo,
o único clube que não teve seu presidente lá representando hoje a agremiação. E aquela situação, o Edmundo realmente está com um dossiê para ser entregue aí, tá? E há uma negociação para que o Pedrinho deixe o Vasco da Gama de boa, tá? Isso não é fake news, não é conversa fiada, tá? Se não deixar de boa, vai para o Conselho Deliberativo e vamos ver se esse impeachment vai passar ou não. O Vasco está desse jeito. Janela abriu, hoje era para ter 2 reforços aí chegando, mas eles mais lentos do que nunca. Agradeço pela sua atenção. Mais tarde, a nossa live às 21h30 e estaremos juntos. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!